Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões. Sou o professor Fabrício Pessoa e vamos aqui para a questão 114 do simulado de Química que fala o seguinte. Os elementos potássio, cálcio e magnésio são considerados macronutrientes essenciais para as plantas e se apresentam no complexo de troca na forma de íons catiônicos, sendo os dois últimos divalentes, ou seja, possuem duas valências, e o primeiro monovalente, ou seja, tem uma valência. A valência e o raio iônico, e esse raio iônico, pessoal, ele é inversamente proporcional ao raio iônico em si. A gente está falando de raio iônico hidratado, né? O raio iônico, vou até botar aqui, ó. O raio iônico hidratado, ele é inverso, ó. Ele é inverso ao raio iônico em si, ou seja, quanto maior for o raio iônico hidratado, menor é o raio iônico em si. Quanto maior for o raio iônico, menor é o raio hidratado. Beleza? Aí ele fala assim, ó, são propriedades relacionadas à dinâmica desses íons no solo. Assim, cátions de menor valência, preste atenção aqui, ó. Cátions, deixa eu pegar meu marcador. Cátions de menor valência apresentam maior mobilidade que os de maior valência. E para os cátions de mesma valência, o de maior raio iônico hidratado terá menor força de adsorção, logo terá uma maior mobilidade. Considere os seguintes números atômicos. O magnésio é 12, potássio 19, cálcio 20. A mobilidade desses macronutrientes em ordem decrescente é qual? Gente, decrescente, maior para o menor. Vamos ter que procurar primeiro quem vai ser o maior. O maior vai ter que ser aquele que tem a menor valência, porque ele falou aqui em cima, tá vendo? E, ó, a gente sabe que o cálcio e o magnésio são divalentes, então significa que tem duas valências, enquanto o potássio ele tem uma única valência. Então, o potássio ele vai ser o maior, tá vendo? Então, potássio mais o íon potássio é o maior. Já podemos remover letra A, letra B, letra E. Aí vai ficar agora apenas com C e D. A gente precisa saber entre o magnésio e o cálcio quem é maior. Vamos fazer a distribuição eletrônica desses dois caras. Ó. Vou botar aqui primeiro o magnésio 2+, beleza? Minha gente, ó, perceba aqui comigo que o magnésio, ele neutro, ele tem 12 elétrons. Então, significa que o íon dele, 2+, ou seja, o íon bivalente, ele tem que ter 2 elétrons a menos, né? Porque positivo significa que perdeu elétron. Então, nesse caso, esse magnésio 2+ tem que ter 10 elétrons. Fazendo aqui a distribuição eletrônica, a gente fica com 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, porque aqui já dá 10, né? 8, 9, 10, daria 12, então nem precisa o 3s2, ó. Tá vendo? Então aqui a gente tem a distribuição eletrônica dele. Vamos fazer agora para o cálcio 2+, né? Que nesse caso o íon de cálcio. Se o cálcio neutro tem 20, então nesse caso esse cara vai ter que ter 18. Para fazer a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, vamos ver quanto é que já tem. 8, 10, 12, 12 para 18, faltam 6, 3p6, ó. Tá vendo? Perfeito, então aqui nós temos. Aí vamos lá, gente, falando sobre raio iônico, é a mesma coisa de raio atômico, tá, gente? Ele só usou um nome ali meio esquisito, tá? Esse raio atômico, que é o raio iônico, ó, o raio iônico, ele tem relação com o que a gente chama, com o que a gente chama de camada de valência, que é o número de camadas que ele vai ter, tá? Então a gente diz o seguinte, ó, que quanto maior for o raio iônico, maior é a camada de valência. Contudo, quanto menor é o raio iônico, menor vai ser a camada de valência também. Beleza? O que significa que que os elétrons estão mais próximos do núcleo, né? Então vamos lá, o magnésio 2+, ele vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Podem perceber aqui que o número de camadas é esse número que está aqui na frente, tá vendo? E o maior foi 2, então significa que ele tem duas camadas. Então é uma coisa mais ou menos assim, ó. Ele tem duas camadas, tá vendo? Deixa eu melhorar isso aqui, ó. Ele tem duas camadas dessa forma. Enquanto o cátion 2+, ó, o cálcio, desculpa, 2+, ele tem 3 camadas. Então é uma coisa mais ou menos assim. 1, 2, 3. Então, quem é que tem o maior raio atômico? É o cálcio. Então, se o cálcio tem o maior raio atômico, tem que lembrar que o raio atômico é a mesma coisa de raio iônico. Então, significa que ele é maior. Menor vai ser esse raio aqui, tá vendo? Então, como ele é menor, esse raio iônico hidratado, então significa que ele é menos móvel, tá vendo? Ele tem uma mobilidade menor. Enquanto esse magnésio aqui, ó, como ele está um pouco maior, ou como ele tem um raio
iônico um pouco menor, significa que ele tem, consequentemente, um raio iônico hidratado muito maior. Tá vendo? E ele falou, olha só, ele disse aqui, ó, os cátions, pronto, aí os que tem igual, pronto, para cátions de mesma valência, tá aqui, ó, os de maior raio iônico hidratado terá maior mobilidade. Então, significa que quem tem o maior raio atômico hidratado é o magnésio. Então, o segundo tem que ser aqui, ó, o magnésio 2+. E por último, a gente tem que ter o Ca2+. Então, nesse caso, com essa ordem, letra C é a nossa resposta correta, beleza? Questãozinha meio chata de analisar, mas é a vida, né, gente? Eu com certeza viria uma questão dessa aqui no Enem, dessa mesma forma. Então, treine bastante, tá? Então é isso, até a próxima, bons estudos. Valeu!